Senhoras, senhores, autoridades, bom dia. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Por iniciativa do vereador Gilberto Natalini e da Associação Brasileira de Epilepsia, daremos início ao primeiro encontro municipal sobre epilepsia. Importante lembrar que no dia de hoje é celebrado o Purple Day, ou Dia Roxo, que foi criado em 2008 por Cassidy Megan, uma criança canadense de 9 anos, com a ajuda da Associação de Epilepsia da Nova Escócia. Cassidy achava que a epilepsia devia ser representada por uma cor e escolheu a cor da lavanda, pois esta flor, frequentemente associada à solidão, poderia representar os sentimentos de isolamento que muitas pessoas com epilepsia sentem. O objetivo de Cassidy era mostrar que as pessoas com epilepsia, em qualquer lugar do mundo, jamais deverão se sentir sozinhas. Em 2009, a Fundação Anita Kaufman, sediada nos Estados Unidos, tornou-se parceira do movimento. Neste dia, as pessoas ao redor do mundo são convidadas a vestir roxo e realizar ações que promovam a conscientização sobre a epilepsia, distúrbio neurológico grave que afeta cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil, sendo que cerca de 600 mil só no estado de São Paulo. Convidamos para compor a mesa de abertura Dr. Gilberto Natalini, médico, vereador e proponente desse encontro. Doutora Laura Ferreira Guilhoto, presidente da Associação Brasileira de Epilepsia e supervisora do Ambulatório de Epilepsias da Infância, Unifesp, e também proponente desse encontro. Dr. Flávio Augusto Olivetti Albieri, coordenador municipal da Rede de Atenção Especializada Ambulatorial, representando nesse ato a Secretaria Municipal de Saúde. Senhora Meire Cavalcante, coordenadora geral de projetos de inclusão da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. E o senhor Eduardo Caminada Júnior, diretor do Purple Day Brasil. Por favor, acomodem-se. Agradecemos a presença das seguintes personalidades que se apresentaram a este cerimonial. Senhora Denise Martins Ferreira, secretária da Associação Mineira de Epilepsia, AMAI. Doutora Bianca Centorione, coordenadora de voluntários da Cruz Vermelha Brasileira. Doutor André Di Geroni, subcoordenador do Departamento Estadual de Socorro da Cruz Vermelha Brasileira. Muito obrigada pela presença de vocês. Anunciamos as palavras do senhor Eduardo Caminada Júnior. Antes de mais nada, queria agradecer o convite por estar participando de um evento como esse. Tenho grande orgulho de estar ao lado de pessoas tão importantes, né, e que lutam por essa causa. Falar do Purple Day aqui, ou do Dia Roxo no Brasil, é algo muito importante, e conscientizar as pessoas a respeito da epilepsia, creio que seja uma necessidade, né? Levar a informação a todos é uma necessidade. Espero que, além de vocês estarem aqui nesse momento, recebendo as informações, participando de um evento como esse, gostaria muito que vocês também levassem às pessoas que vocês conhecem essas informações. É um trabalho que
eu, particularmente, já trabalho com o Purple Day desde 2010, com algumas atividades que começaram em redes sociais e partiram para outros ambientes e outros locais, né? Mas eu tinha uma expectativa, aquilo foi crescendo e hoje a gente faz tantas iniciativas por todo o Brasil. Então, eu espero que todos vocês consigam acreditar na necessidade de levar informação a todos. E o problema da epilepsia, a dificuldade que as pessoas têm de viver com a epilepsia, não é um problema só só de outras pessoas. É uma necessidade que nós temos. Então, é preciso pensar e acreditar que, se por acaso nós quisermos mudança, nós temos que começar com a mudança por nós mesmos, né? Então, eu queria agradecer o fato de estar participando aqui, de poder estar falando um pouquinho com vocês e levar a informação e que essa informação ela se multiplique. Essa é a grande ideia. Muito obrigado. Gostaríamos de anunciar que esse evento está sendo gravado e transmitido ao vivo pelos sites câmara.sp.gov.br e pelo site do vereador Gilberto Natalini, nataline.com.br. Ouviremos as palavras da doutora Laura Ferreira Guilhoto. Bom dia a todos presentes. É com grande prazer que a Associação Brasileira de Epilepsia ela organizou este evento e nós temos um grande carinho pela Câmara Municipal, em nome do Dr. Natalini, que, como médico, ele é sensível às questões de saúde da nossa população, deste município, que é tão importante como um modelo de capacitação e formação na área da saúde de todo o nosso Brasil. Então, um dia como esse, em que é comemorado internacionalmente um sentimento, na verdade, em relação à epilepsia, que é simbolizado pela cor roxa, nós sabemos que tão importante é não só o aspecto de tratamento, como a visão dessa pessoa na sociedade. Nós sabemos que, muitas vezes, a pessoa com epilepsia ela recebe o tratamento adequado ou no serviço público. Muitas vezes, é lógico, existem alguns problemas pontuais, até na medicina alternativa, mas o que não acontece é a inserção plena dessa pessoa na sociedade, porque ela tem as suas crises controladas, em 70% dos casos, e, mesmo assim, ela muitas vezes omite essa informação às pessoas ao seu redor e sofre o preconceito até no seu próprio núcleo familiar. Então, iniciativas como essa são extremamente importantes porque elas refletem a intenção mundial de que a epilepsia realmente saia das sombras, como foi a campanha da Liga Internacional contra a Epilepsia na última década. Mas, mesmo assim, nós sabemos que há muitos caminhos a serem trilhados, porque houve essa iniciativa internacional da Liga Internacional contra a Epilepsia, mas, no dia a dia, nós vemos que essas dificuldades permanecem. Então, campanhas como essa, que, na verdade, partiram de uma criança com epilepsia num país tão distante quanto o Canadá e tão diferente do nosso país, e que, ao mesmo tempo, se tornou uma campanha mundial, é extremamente relevante e mostra o papel que a sociedade tem em fazer com que as pessoas não sejam discriminadas por uma condição de saúde que é conhecida desde a antiguidade. Hipócrates já descrevia que a epilepsia não era doença sagrada, e era causada por uma doença, por um distúrbio cerebral. E o que se fazia que ela fosse considerada sagrada era a ignorância das pessoas. Então, isso está descrito há 400 anos antes de Cristo. Infelizmente, hoje em dia, nós temos ainda problemas semelhantes, apesar de nós termos tanta evolução na área técnico-científica no campo da epilepsia. Então, mais do que fazer uma conscientização da população, é importante que a gente, então, também, através das autoridades públicas, nós fazemos, então, campanhas educativas e que possam mudar a situação, não só da saúde, mas a situação da aceitação dessas pessoas pela sociedade.
Então, mais uma vez, eu parabenizo todos aqui presentes por terem podido participar dessa iniciativa, assim como agradeço imensamente à Câmara Municipal, em nome do Dr. Natalini e de seus assessores, e de todos aqui presentes, que são peças fundamentais na divulgação desse conceito, que não é só o tratamento médico, mas também a conscientização de todos nós, todos os cidadãos, em relação a várias doenças que já são antigas, mas que, mesmo assim, elas são totalmente novas para a maior parte da população. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, né? E, principalmente, nesse evento, eu gostaria que as pessoas participassem depois no debate e que trouxessem informações, que a gente vai aprender muito com vocês também. Muito obrigada. Agradecemos a presença da doutora Carolina Maria Moreira Porto, chefe da Perícia Médica do Estado de São Paulo, da senhora Maria de Lourdes de Souza, presidente da Associação Pró-Portadores de Epilepsia, e da senhora Ruth Jorge, representando a Federação Brasileira de Epilepsia, EPI Brasil. Anunciamos as palavras da senhora Meire Cavalcante. Bom dia a todos, bom dia aos componentes da mesa. Muito obrigada pelo convite. Eu venho em nome da secretária Mariane Pinotti, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Para a gente é um prazer imenso estar aqui. Eu acho que as discussões concernentes às especificidades das pessoas com epilepsia e outras questões, a gente tem sido convidado, ainda bem, para muitos debates, para muitos eventos dessa natureza. Elas precisam ser mais divulgadas, a gente precisa aprofundar mais essas questões. A Secretaria da Pessoa com Deficiência da Prefeitura está à disposição. Eu vou participar, não vou me alongar, né? Vou participar do debate daqui a pouco. Então, trago os cumprimentos da doutora Mariane. Não pôde vir por causa de outras agendas já previamente marcadas, mas eu gostaria só de falar uma falinha bem pequena, bem curta, sobre o modelo social, que é um pouco isso que a doutora Laura está falando. A Secretaria tem discutido muito isso de forma intersetorial na própria Prefeitura, né? Como é desafiador a gente não só colocar a pauta específica de pessoas com deficiência ou de pessoas que precisam de cuidados específicos como uma pauta comum de todas as áreas, né? Eu acho que a área da saúde, a gente tem um trânsito, uma conversa muito boa, né, de outras áreas mais afeitas, né, a educação, a área da assistência social, mas é um trabalho bastante desafiador quando a gente pensa em outras pastas, né? A gente tem que pensar no trabalho, né, na inserção dessa pessoa no lazer, no esporte, na cultura, nos serviços no geral. Então, quando a gente fala de especificidades de pessoas, nós também estamos falando de quais são as suas necessidades quando elas estão em todos os ambientes, né? Então, quanto mais informação a gente distribuir, mais a gente naturaliza a presença de todas as pessoas, sem discriminação de nenhuma ordem. E eu acho que esse é a maior bandeira, o maior compromisso da Secretaria, que é justamente discutir como que todas as pessoas podem estar em todos os ambientes, né, voltados a todo e qualquer cidadão, tendo suas necessidades respeitadas e tendo suas diferenças respeitadas, né? Então, acho que um evento como esse, muitos outros que virão, contribui muito para a gente seguir avançando nesse sentido. Obrigada. Ouviremos as palavras do Dr. Flávio Augusto Olivetti Albieri. Agora foi. Bom dia a todos. Bom dia, mesa. Bom dia, colegas. Bom dia, Laura. Bom dia, vereador. Primeiro, eu quero congratular a iniciativa da Associação Brasileira de Epilepsia e do vereador Gilberto Natalini, no intuito de trazer essa discussão a público para que a gente possa aprofundar o tema dentro da área da saúde e de outras áreas também intersetoriais dos serviços públicos. Trago os cumprimentos do secretário, José de Felipe Júnior, e também do secretário adjunto Paulo Puccini. São colegas que também trazem muito as discussões do aperfeiçoamento dos sistemas de saúde públicos.
Queria fazer uma fala mais breve, porque vou participar também do debate. A gente, hoje, na cidade de São Paulo, nós temos uma média de quase 1.100 estabelecimentos de saúde. Dentro deles, 1.000 são da prefeitura. Esses serviços, eles se variam nas suas complexidades de serviços, e desde unidades básicas, que são quase 450, 18 hospitais municipais, temos quase 100 centros de apoio psicossocial, 40 ambulatórios de especialidades, quase 40 núcleos de reabilitação. E, por mais que a gente venha implementando o nosso sistema público de saúde, por mais avanços que a gente conquiste a cada ano, ainda há muito mais que se fazer. A qualidade do serviço precisa ser cada vez mais implementada, ser mais breve, ser mais assertiva, ser mais de confiança também para o cidadão que utiliza-se bastante desse serviço. A ideia dessa discussão hoje, o que eu espero levar, é contar com o apoio da Associação Brasileira, no sentido da gente conseguir fazer as implementações de atualizações, principalmente de tratamentos, atualização dos nossos protocolos, a sinalização, principalmente para essa rede muito capilarizada, na detecção, no diagnóstico oportuno e no tratamento oportuno, da mesma forma, e cada vez mais deixar isso não necessariamente só para uma rede especializada. A gente teve uma conversa muito breve com Laura, e aqui na hora da entrada, e muito me satisfez saber do interesse em termos mais profissionais, experts nesse assunto, no sentido justamente do diagnóstico precoce, do tratamento oportuno e cada vez mais ter menos complicações em relações desses quadros clínicos muito importantes. Bom, essa foi só uma abertura bem inicial. Eu novamente agradeço a todos os nossos colegas que estão aqui na mesa e vamos aprofundar agora o debate nessa manhã toda. Obrigado. Convidamos para o seu pronunciamento o vereador Gilberto Natalini. Bom, queria cumprimentar vocês, dar um bom dia a todas, todos, agradecer muito a presença aqui nesse evento importantíssimo da Câmara Municipal, junto com a Associação Brasileira de Epilepsia e outros parceiros que estão aqui. Quero deixar meu abraço muito especial aqui à doutora Laura, minha colega, presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, que, no contato que fizemos, topou trabalhar junto e desenvolver uma série de ações, das quais essa aqui é uma, tá certo, importantíssima. Então, muito obrigado pela parceria, viu, doutora Laura? Nós somos da Escola Paulista, né? Eu também sou, é uma turma da Escola Paulista, da escolinha, como a gente chamava, né? Cumprimentar também o doutor Flávio Augusto, que representa aqui a Secretaria Municipal de Saúde, agradecer muito a presença do senhor aqui, também agradecer a gentileza do secretário José de Filipe de estar presente com a Secretaria aqui nessa discussão. É importante para a cidade, é importante para os pacientes com epilepsia em São Paulo. A senhora Meire Cavalcante, que representa aqui a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, agradecer muito também a gentileza e a oportunidade da presença, a nossa secretária, Mariane Pinotti, que é amiga nossa de muitos anos, eu era amigo do pai dela, de décadas, né? Então, fico muito grato e quero reforçar a consciência social de vocês por estarem aqui junto conosco, junto com a associação, para discutir esse assunto. E também o Eduardo Caminada Júnior, que é diretor do Purple Day, dizer para você que a Câmara está iluminada, viu? Está iluminada, se vocês passarem à noite, vocês vão ver a cor, né? Aqui a Câmara, a gente conseguiu que a presidência da Câmara, até agradeço ao vereador Donato, nosso presidente, de ter permitido, então está aí a nossa participação nessa situação, nesse chamamento. Quero dizer para vocês que nós convidamos também a Secretaria de Transporte, que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo. A Secretaria de Transporte mandou avisar que não podia vir. Uma pena, né? E convidamos a Secretaria de Educação, que também tem tudo a ver. Essa, de uma forma pouco educada, não mandou nem resposta.
mas eles não conhecem a capacidade de chatice do vereador Natalini. E eu espero que a doutora Laura também. Então, o fato deles não estarem aqui não os poupa de nós estarmos no pé deles para que eles possam participar dessa parceria junto com a saúde e a Secretaria da Pessoa com Deficiência. É importante essa questão interdisciplinar. Eu não vou me alongar muito, mas eu queria dizer para vocês, é importante falar, que eu estou aqui na Câmara já há 4 mandatos, já vão para 15 anos, e eu divido o meu tempo aqui na Câmara, 40% eu faço saúde pública, eu sou médico, exerço a profissão, sou cirurgião e também tenho uma participação grande nas questões do sanitarismo, fui presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, de 97 a 2000, e continuo trabalhando pelo SUS, acredito no SUS, acho que o SUS é um sistema muito importante para 150 milhões de pessoas nesse país que não podem pagar saúde privada e, se não for o SUS, estão à míngua. Então, eu acredito nisso, luto por isso, com todas as dificuldades, até os últimos dias da minha vida, eu vou acreditar no sistema público de saúde. E esse evento faz parte desse métier, é mais um passo desse trabalho nosso. Os outros 40% eu trabalho com a área ambiental, sempre juntando uma coisa com a outra. Também sou ambientalista de convicção e trabalho muito nessa área também. E 20% a gente faz zeladoria urbana e urbanismo, que também é importante para a cidade organizar a cidade, a zeladoria urbana, tomar conta, fiscalizar e tudo mais. Então, este encontro, ele é um encontro dos muitos que a gente faz aqui nas diversas patologias, nas diversas áreas da saúde pública. E é um encontro importantíssimo, né? A epilepsia não é uma doença qualquer, é uma doença milenar, atinge milhares de pessoas, é uma doença que tem características próprias, muito peculiares. Quando ela não é controlada, ela causa dificuldades enormes na vida da pessoa, né? Só o paciente é que pode saber, e os familiares, e os médicos bem-intencionados e dedicados, e os profissionais de saúde, podem saber quanto atrapalha a vida de uma pessoa conviver com a doença que não seja controlada ou diagnosticada. Então, nós estamos aqui num momento importante, num momento de lembrança, num momento de divulgação, num momento de abertura de consciências, de conhecimento técnico e nos preparando para avanços. Sempre na nossa vida, tudo que a gente faz tem que ser para preparar o salto para a melhora, para a melhoria. E esse encontro também é isso. Eu queria também agradecer a presença da Cruz Vermelha e de outras personalidades e autoridades que estão aqui, que enriquecem o evento. Dizer que nós trabalhamos, por exemplo, aqui com a psoríase, bastante, já faz 12 anos que a gente faz o encontro, e conseguimos um avanço enorme no setor público de São Paulo, na atenção ao paciente com psoríase. Também na esclerose múltipla, nós fizemos uma série de tratativas. Qual é a função do vereador? Né? O vereador, ele é uma enzima. Se ele for uma enzima, ele pode ser uma enzima do mal ou uma enzima do bem, depende do caráter dele. Né? Pode ser uma enzima para catalisar forças extremamente nocivas, ou pode ser uma enzima para catalisar forças de melhoria da sociedade. Então, eu, como uma enzima, um produto químico, eu busco ser uma enzima do bem. Qual é meu objetivo? Juntar as pessoas, trazer o poder público, trazer a sociedade civil, trazer os especialistas, para que a gente conversar sobre o assunto, planejar e ver como avança. Estava me dizendo aqui o doutor Flávio que a prefeitura tem um protocolo de epilepsia. Né? Será que não é o caso, doutor Flávio, da gente, a partir daqui, sentar com o senhor, com as instituições, e dar uma olhada se esse protocolo não pode ser avançado, melhorado, modernizado, né? Eu trouxe aqui para entregar alguns, nós fizemos uma proposta profunda de revisão do Código Sanitário de São Paulo. Né? Nós fizemos aqui, estamos apresentando ao senhor prefeito para que ele mande um projeto de lei, porque só ele pode mandar, para melhorar, atualizar, modernizar o Código Sanitário de São Paulo. Então, essa função é que nós abrimos a porta aqui. Nós estamos propondo à doutora Laura, e ela já topou, e agora estamos procurando uma alma piedosa para nos ajudar com a impressão, milhares e milhares de cartilhas
populares, coisas simples, não coisa muito grande como esse caderno aqui, uma página, 2 páginas, 3 páginas, para dar na mão das pessoas, do povão. Né? Não é do doutor, do padre, do bispo, não. Das pessoas do povão, para as pessoas lerem aquela página assim dobrada e entenderem que tem a doença, que a doença não é contagiosa, o que fazer aqui, o que fazer ali, como pode ser procurado para diagnosticar o tratamento, o que tem, entendeu? Então, uma coisa que as consciências vão se abrir, não na academia, lá nos bairros da periferia, onde as pessoas moram, trabalham, vivem, sofrem, não é? E também, isso aí, a gente procurar um laboratório, estou vendo até, cadê é aquela senhora lá, de verde? Quem que é? Cadê o... Ah, você já apontou para o outro. Quem que é? Aquele ali não vai sair sem chumbo daqui. Nós vamos fazer uma coisa simples, dá tudo prontinho, e é muito barato isso. Não tira pedaço de ninguém. E a gente, sabe quantos nós soltamos de psorias? 350 mil cartilhas. Não jogado na porta do metrô, de mão em mão nas reuniões, nas filas, na espera do posto de saúde, junto com a... Entendeu? Então, essa proposta está aí. A proposta da revisão do protocolo também a gente gostaria de avançar, se o Flávio e o secretário topar, eu tenho certeza que a doutora Laura topa, a gente sentar, tá certo? A questão da formação dos profissionais, o senhor falou que vocês já fazem, então a gente precisa talvez dar uma olhada, ver como pode ajudar, tá certo? E para que o clínico geral, o médico de família, o pediatra, lá embaixo, que está atendendo no dia a dia, tenha o mínimo de atualização para ver o paciente e fazer diagnóstico. Eu atendo num voluntariado médico lá no Cangaíba, junto com o doutor Francé e o doutor Nassime, há 40 anos, todo sábado. E eu trato epilepsia lá, eu sou cirurgião, gastrocirurgião. Eu trato, acompanho, a gente tem um grupo grande de pacientes com epilepsia que estão lá sob controle. Quando o negócio encrenca um pouquinho, que eu vejo que não dá para mim, aí eu encaminho para os mais sábios na área, né? Mas o médico simples, o clínico, que atende no dia a dia, ele pode tranquilamente tratar os casos mais simples, se ele estiver preparado, né? Medicamento e tal. Então, eu agradeço muito, eu não vou poder ficar o tempo todo, porque eu tenho 5 eventos hoje, mais a sessão plenária, a gente tem muita coisa, mas vai ficar aqui o Ivan, vai ficar a Luciana, a nossa assessoria, e eu estarei aqui de alma, de corpo, de espírito presente aqui junto com a doutora Laura. É só o começo, tá certo, doutor? Nós vamos continuar trabalhando em prol dos pacientes que têm epilepsia na cidade de São Paulo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença e vamos trabalhar. Agradecemos a presença de todos que compuseram essa mesa de abertura e convidamos para que tomem assento na plateia. Para ministrar a palestra magna desse encontro, convidamos o Dr. Miguel Abud Marcelino. O tema de sua palestra é Compreendendo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde e sua importância na conquista de direitos. Dr. Miguel Abud Marcelino é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, médico, perito do INSS e integrante do Grupo de Trabalho do Ministério de Desenvolvimento Social e INSS. Com a palavra, Dr. Miguel. Bom dia a todos. Primeiro, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu gostaria de agradecer a associação, ao vereador Gilberto Natalini, doutora Laura, Regina, né? Alô, som. Tá ligado? Tá funcionando? Tá chegando aí? Tá. Fala perto. Melhorou? Isso, estava muito longe. Bom, então eu queria agradecer, né, o convite, dizer que é uma satisfação muito grande, dizer que é uma responsabilidade grande quando se coloca como palestra magna, quer dizer, na realidade o objetivo hoje é compartilhar com vocês o resultado de um trabalho que a gente vem fazendo na Previdência Social, na INSS, e que envolve um conjunto de profissionais. Isso começou em 2005 por conta do benefício de prestação continuada da assistência social, então benefício voltado para pessoas com deficiência, extremamente pobres, né?
E esse trabalho começou em 2005 e nós estamos agora já para implantar uma terceira versão do instrumento de avaliação. E no decorrer desse trabalho, nós nos deparamos com a CIF, posteriormente com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e aprendemos muito com isso. Estamos aprendendo muito ainda, né? E a gente percebe que todo esse trabalho ele vem sendo muito enriquecido justamente com a contribuição dos profissionais que estão na ponta, que estão nas gestões, né? E aí foi enriquecendo e a gente vem compartilhando sempre que tem oportunidade com entidades, associações. E essa apresentação, na realidade, reproduz uma apresentação que foi feita no primeiro Seminário Nacional sobre Deficiência e Funcionalidade, transitando do modelo médico para o biopsicossocial. Nós fomos convidados e lá eu falei em nome justamente desse grupo do INSS e aqui estou falando também desta forma, que é o GEMAD, mas o GEMAD, na realidade, ele também catalisa todas as contribuições dos profissionais. Então, a gente avançou muito, né, já que é um benefício que tem uma abrangência muito grande, e a Previdência Social hoje já pretende fazer a discussão da CIF, também na reabilitação profissional, também no benefício por incapacidade, né? Então, eu acho que a gente está trazendo para dividir e compartilhar com vocês. Pode ir passando. Eduardo, né, Eduardo? Isso, Eduardo vai passando lá para a gente. Então, primeiro o seguinte, nesse processo todo, como eu disse, a gente aprendeu muito, né, e precisou aprender muito. Não é algo aparentemente simples, né, e se deparar com a CIF, para nós, foi assim, um desafio grande, porque a princípio nós olhávamos e dizíamos, mas como aplicar isso, né? De que forma fazer a aplicação da CIF. E aí a gente acabou entendendo a lógica de onde veio, onde estamos e qual a aplicação que tem em várias áreas. E no Brasil existem muitos trabalhos sendo realizados com base na CIF, muitas experiências em várias áreas, né? Mas o importante é o seguinte, em síntese, para a gente traduzir isso, porque aqui nós temos pessoas que são da área de saúde, são profissionais de várias áreas, e pessoas que representam as pessoas que têm epilepsia ou mesmo outras situações, né? E que estão presentes. Então, a ideia é o seguinte, como é que a gente sintetiza isso, ou simplifica, né, a compreensão do que esses documentos oficiais objetivam? Então, primeiro, existe um documento, que é a CEIDID, que é de 1980, o outro marco é a CIF, que é de 2001, e, em 2006, a Convenção da ONU. Eu vou falar de cada uma delas, porque são 3 instrumentos que têm uma interface e que é fundamental que a gente compreenda. O importante é colocar o seguinte, a CIF e a CEIDID, elas fazem parte da família de classificações da Organização Mundial de Saúde, tá certo? Da qual faz parte também a CID-10. E a CID-10 é muito utilizada pelos profissionais de uma maneira geral, pelos sistemas informatizados institucionais, que é onde você codifica as doenças. Né? Então, as pessoas às vezes até memorizam os códigos mais utilizados, mas é a forma como os serviços se comunicam através daquele código, né? E eles integram o grupo de classificações sociais ou de saúde da família de classificações das Nações Unidas. Então, isso não é só da Organização Nacional, da Organização Mundial de Saúde, é também da Organização das Nações Unidas. É uma família enorme de classificações. Aqui em São Paulo tem o Centro Brasileiro de Classificação de Doenças, né? Tem o CBCD, lá tem a doutora Heloísa, a doutora Cássia Buchala, e aí... esse grupo, a doutora Heloísa, inclusive, foi uma pessoa que me ensinou CIF, ela nos deu assessoria demais durante muito tempo, né, para a construção do nosso instrumento de avaliação, e é aqui em São Paulo, e eles trabalham com a família de classificações. Doutor Rui Laurenti, que também tinha me esquecido, então é uma equipe daqui de São Paulo mesmo que faz esse trabalho. Pode passar o próximo, então. Então, primeiro o seguinte, por que eu estou citando essa classificação internacional de deficiências, incapacidades e desvantagens, que é a CEIDID de 1980. Porque essa classificação ela trazia um paradigma inicial que era o seguinte, vamos lá, pode ir passando, isso. Ele tinha uma sequência, era um modelo biomédico, linear, tá certo? Muitas pessoas dizem, modelo médico. Não é essencialmente médico, é biomédico, mas embora muitas vezes dependia de um atestado, de uma declaração, de um diagnóstico médico, para começar para o indivíduo entrar dentro desse modelo. Então, a lógica era o seguinte, partia de um distúrbio ou doença, pode ir passando que ele está animado, isso, um distúrbio ou doença, e isso gerava uma deficiência. Bom, a deficiência, ela está aqui traduzida como qualquer perda ou anormalidade de estrutura ou função, psicológica, fisiológica ou anatômica. Então, esta classificação chamava de deficiência toda e qualquer alteração corpórea, tá certo? Seja na função do corpo, seja na estrutura do corpo, certo? Então, ela chamava,
foi traduzida desta forma, né? É o termo que está lá do inglês, que é o impairment, né? E foi traduzido para o português como deficiência. Isso gerava uma incapacidade, que é qualquer restrição ou falta resultante de uma deficiência, de capacidade para realizar uma atividade na forma ou dentro da faixa considerada normal para o ser humano. Dificuldade de executar algo, ou seja, o indivíduo tinha alguma alteração corpórea, né, funcional, de função ou de estrutura, e aí ele tinha dificuldade de realizar coisas. Então isso foi traduzido como incapacidade, do inglês disability. E, por sua vez, isso então levava a uma desvantagem resultante da deficiência ou de uma incapacidade que limita ou impede o desempenho de um papel que é normal, né? Podia até colocar entre aspas isso, dependendo da idade, sexo e fatores sociais e culturais para aquele indivíduo. Esse termo handicap foi muito criticado, porque ele remete à condição do pedinte, né? Então, agora é interessante que nessa sequência, quando você traduz isso como desvantagem, né? Isso pode passar ao próximo, que já... Isso coloca que o foco estava no indivíduo, quer dizer, a doutora Heloísa de Núbila daqui, ela diz o seguinte, que isso é como se fosse um modelo, a culpa é sua, ou a culpa é dele. Tá? Ou seja, o indivíduo, o foco é todo sobre ele. Então, essa desvantagem, de alguma forma, ela acabava sendo compensada, ou precisava ser compensada. Daí surgiram as ações afirmativas, os benefícios, uma tentativa da sociedade compensar. Tem uma fala num filme, que aliás é interessante, se alguém pode baixar na internet, que é o filme que trata da história do movimento das pessoas com deficiência no Brasil. Tá? E aí tem uma fala nesse filme que diz o seguinte, é uma situação daquele indivíduo que tem o poder, que vai conceder ou oferecer algo para quem não tem o poder ou tem menos poder. Né? Então, assim, quando você tem os benefícios e as ações com esta concepção, né, você diz o seguinte, olha, o indivíduo está numa desvantagem, então eu vou compensá-lo na medida do que eu puder. Se eu puder muito, eu vou oferecer muito. Se eu puder oferecer pouco, eu vou oferecer pouco. Mas a responsabilidade é sempre do indivíduo. E ele está sempre nessa condição de desvantagem e inferioridade e na condição de pedinte. Então, isso sempre foi muito criticado nesse modelo. Né? Acontece, pode passar o próximo, que a legislação que hoje ainda está em vigor, né, nós temos em vigor 2 decretos ainda. O decreto 3298, que trata da política de integração da pessoa portadora de deficiência, a nomenclatura ainda está assim, porque o decreto original traz, hoje não se fala mais em pessoa portadora de deficiência, é pessoa com deficiência, que isso é o correto, assim como pessoa com epilepsia, pessoa com diabetes, pessoa com HIV/AIDS, né? Porque são sempre pessoas, isso é fundamental que a gente incorpore isso, é uma proposição da Organização Mundial de Saúde. E o outro decreto 5296, que trata da prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência e promoção da acessibilidade, ele altera um artigo 4º do decreto anterior e ele inclui no grupo, porque o primeiro trazia o seguinte, algumas deficiências bem fechadas, a deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla. Muitas situações ficam fora disso, a própria epilepsia está fora disso. Tá? Para reserva de vagas no mercado de trabalho, para conseguir parar em vaga, para ter uma série de isenção de IPI para compra de veículos. Então, tem uma série de benefícios e ações que estão norteados por esse decreto 3298, com algumas alterações propostas pelo 5296. Esse 5296, que é de 2004, ele incluiu os ostomizados, o nanismo e o autismo não foi incluído expressamente naquele momento, mas indiretamente ao se referir àquela lei 10.690, o autismo até estaria previsto, mas você tinha que sair catando as leis para dizer, olha, está assim, né? Mas o fato é que, assim, quem são as pessoas que passam a ter uma série de direitos que estão garantidos, né, para as pessoas com deficiência, inclusive constitucionalmente? O parâmetro era este aqui. Então, hoje, a gente percebe que esses decretos não foram revogados ainda. Está para sair a Lei Brasileira da Inclusão, que já foi aprovada na Câmara, vai agora para o Senado, né? E essa lei vai criar uma revolução, porque assim, ela trabalha essencialmente com a noção do acesso universal, ela considera a diversidade humana, tá certo? Então isso é extremamente importante, porque a gente muitas vezes tem muita resistência em ter o rótulo de pessoa com deficiência, tá? Mas
todos nós podemos experimentar uma situação de uma deficiência, mesmo que seja temporária, um pouco mais prolongada, mas algumas pessoas, por algumas características pessoais orgânicas, elas têm maiores dificuldades e elas precisam ser olhadas de uma forma diferente. Então, isso precisa ser modificado na sociedade como um todo, na forma como as pessoas se veem. Interessante que teve uma matéria domingo agora, foi no Fantástico, e que trouxe foi uma matéria a respeito do Japão, né? Em que as pessoas esquecem um guarda-chuva, alguém vai lá e pendura o guarda-chuva no lugar de fácil visualização para que o indivíduo possa voltar e buscar. Achou um dinheiro, você para numa delegacia, aquilo é envelopado, catalogado, com data e tudo mais. Ou seja, é uma outra cultura, a população já tem uma outra visão, né, de respeito ao outro, respeito ao idoso, respeito à pessoa com deficiência. Então, isso é muito interessante. Nós estamos num momento que nós precisamos rever muita coisa. O exemplo deles, inclusive, na Copa do Mundo, depois de um jogo limpar o estádio, né, com sacos de lixo, são coisas que você fica meio estarrecido. Mas, assim, nós sabemos que existem vantagens e desvantagens, né, nos diferentes comportamentos. Nós também temos os nossos pontos positivos, sem dúvida alguma, mas no que se refere ao respeito ao outro, ao direito do outro, é fundamental que a gente também evolua nesse sentido. E aí eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque quando você coloca um decreto e uma lei, os decretos regulamentam a lei, né, que garante alguns direitos para pessoas com deficiência, muitas vezes a pessoa quer utilizar desse direito, correto? Então eu pergunto, quem é a pessoa com deficiência que a rigor precisaria, de fato, parar numa reserva de vagas? É aquela pessoa que teria uma dificuldade de mobilidade. Mas e se o indivíduo estiver engessado? A rigor ele poderia também, mas hoje você tem que ter o rótulo para garantir, porque se você não fizer isso, mesmo com aquela vaga reservada, as pessoas param, porque afinal de contas, quem é que vai parar aqui? Não é isso? É muito comum a gente observar isso. Da mesma forma, muitas vezes o indivíduo perdeu a falange do dedo, não é? Então ele fala, opa, então eu vou me catalogar como pessoa com deficiência para poder ter o plástico no carro e poder parar ali, né? Da mesma forma, a gente percebe o seguinte, hoje você tem a vaga para o idoso de 60 anos para cima, aí fica todo mundo torcendo, vou chegar lá para os 60 anos, está ótimo, corre maratona, corre não sei o que e tal, e vai pegar a carteirinha do idoso para parar na vaga. Então a gente tem uma visão muito individualista, e na realidade, essas proteções, elas precisam existir para as pessoas que de fato precisam. E é esse olhar que a gente precisa ter. E quando você fala de acesso universal e que a lei vai trazer isso, ela considera. E aí você começa a tirar os rótulos. A gente não vai ter medo de dizer, olha, eu estou sim experimentando uma situação de deficiência agora, tá certo? E vou precisar sim de um auxílio, de um amparo, e isso é importante. Então, na medida que você amplia isso, você coloca todas as pessoas no mesmo patamar e percebe que, enquanto humanos, nós transitamos muitas vezes nessa condição, nessa linha imaginária, podendo experimentar uma situação ou outra, mais ou menos, né? Então, isso é muito interessante. Então, esses dois decretos ainda estão em vigor. A Lei Brasileira da Inclusão, sendo aprovada, claro que vai ter que ter regulamentações e, provavelmente, esse decreto deve ser modificado. Na Previdência Social, o BPC nós conseguimos que, não na Previdência só, mas no Ministério do Desenvolvimento Social, isso é sempre um trabalho conjunto, é o MDS com a INSS fazendo esse trabalho conjunto, e lá no BPC nós conseguimos alterar a lei, correto? Alterar o decreto específico, incorporando o CIF, incorporando a Convenção da ONU. Agora, mais recentemente, nós temos a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é uma legislação que não foi feita no INSS, mas foi para aplicação no INSS, que também faz análise com outro modelo de avaliação, mas pelos mesmos profissionais, e a gente vem contribuindo para isso. Então, o que acontece? Nós temos uma legislação específica, decretos específicos, já com essa inovação. O Ministério do Trabalho hoje está penando, porque assim, enquanto não há uma clareza de quem são as pessoas que podem ocupar a reserva de vagas, não é? O que acontece é que hoje nós temos uma convenção que ampliou critérios, certo? Mas, se eu amplio muito, o que acontece? Eu vou começar a colocar na reserva de vagas pessoas com deficiências menores, tá certo? Que não exijam, muitas vezes, acessibilidade, investimentos locais e tal, e cumpre-se a cota e aquelas pessoas mais graves ficam de fora. Então, essa discussão precisa ser fomentada, sim, né? O Ministério do Trabalho está buscando isso, não está abrindo completamente, mas está carecendo de uma regulamentação para isso. E aí, para tudo. Quem é que para? A doutora Heloísa de Nubla, que dava exemplo, que foi fazer um levantamento aqui,
em São Paulo, sobre quem estava parando tinha direito a parar, utilizar, desculpa, o transporte coletivo, parar na vaga não, utilizar o transporte coletivo, gratuidade. E aí levantou todos os códigos de doenças que estavam concedendo isso. E tinham coisas absurdas, furúnculo, calvície, né? Eu quase que me mudei para São Paulo quando soube, né? Porque assim, quais os critérios, né, para isso? Para você ter isenção. Então, isso, na realidade, a gente percebe, nós estamos num momento de transição, que a gente precisa falar a mesma língua para começar a estabelecer os parâmetros que sejam justos. E eles precisam ser relativamente flexíveis, justamente porque as pessoas estão numa situação dinâmica. Então, isso é fundamental. Então, muito bem, esse é o modelo que está hoje ainda norteando a maior parte das ações afirmativas e benefícios, correto? Aí, qual é a proposta nova, o novo paradigma? Foi da CIF em 2001. Então, esse novo paradigma da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, ou seja, 21 anos depois da primeira, ela foi publicada. No Brasil, ela foi traduzida pelo CBCD em 2003, né? E agora, mais recentemente, tem a CIF também para crianças e jovens, né? Pode passar o próximo. É um paradigma novo, porque ele é um modelo biopsicossocial, então não é biomédico só, não é só o corpo da pessoa que importa, tá? Então ele é dinâmico e interativo. Então tudo isso que eu disse para vocês, esse modelo contempla. Então eu digo o seguinte, depois que a gente aprende, compreende a lógica da CIF, não é pegando o livro e lendo. Uma colega diz o seguinte, Miguel, eu fui ler e parece que eu estou lendo um dicionário, eu não consegui entender nada, porque está tudo ali, aquele monte de códigos, muitas inscrições. Quer dizer, aquilo é uma classificação, não é modelo de avaliação, não é um livro de leitura, mas ele traz concepções ali, e a concepção principal é justamente da interação desse modelo e do dinamismo desse modelo. Então, compreendendo essa lógica, aí você consulta, tá? Porque ele serve de um grande guia para a gente. Então, é fácil depois que você aprende o caminho das pedras, tá? Pode passar o próximo. Então, primeiro o seguinte, a CIF trabalha em algumas dimensões que a gente chama de componentes. Então, tem dois componentes, que é o componente de funções do corpo e estruturas do corpo. Então, o que contempla? O que está contemplado aqui? Pode passar. Então, em funções do corpo, são todas as funções de aparelhos e sistemas. Então, está lá, função mental, as funções sensoriais, na qual estão incluídas a visual e auditiva, e dor, né? Funções de voz e fala, os aparelhos, sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico. Então, todas as funções orgânicas estão previstas ali, correto? Então, isso é uma coisa. Qualquer alteração nessa função, o comprometimento é assinalado. Ela também analisa uma outra dimensão. Qual é o próximo? Isso, estruturas do corpo, certo? Então, estruturas do corpo é a parte anatômica, né? Então, ali nós representamos com a estrutura e a função, e há uma correspondência, até há uma correspondência, função cardiovascular e aparelho cardiovascular. Agora, a função mental nem sempre está relacionada só ao sistema nervoso. Às vezes, a alteração do sistema nervoso altera, por exemplo, a função locomotora. Não é? O indivíduo faz um AVC, por exemplo. Foi o sistema nervoso, mas comprometeu a função locomotora. Então, por isso que a CIF separa isso. E o interessante da CIF é que ela consegue aferir o grau de alteração disso. Quanto cada aparelho e sistema, cada função dessas está alterada. Então, imaginem a quantidade de itens que a gente pode analisar. É um compêndio de medicina. Tudo do corpo humano está aqui representado. E a CIF trabalha com códigos, tá? Então, os códigos da CIF, eles são interessantes, por quê? Porque eles são mais simples do que os códigos da CID-10. A CID-10 vai de A até Z, começa com a letrinha A a Z, né? O da CIF, você tem poucas letras começando, então você tem o S de estrutura, de structure do inglês, né? S, e tem o B de body, do corpo, tá? Que é de função. Então, tudo que começar com a letra B, você sabe que está se referindo à função do corpo. Tudo que começar com a letra S está se referindo à estrutura do corpo. Né? E dentro de cada uma dessas estruturas, você tem toda uma segmentação, quer dizer, está detalhado, as funções estão detalhadas e os códigos com a mesma lógica vão ganhando números. Alguém precisa decorar código? De jeito nenhum. Não há necessidade alguma. Um instrumento do BPC tem todos os códigos ali. O que a gente procurou fazer no instrumento do BPC foi colocar os exemplos, as situações, e o profissional, então, ele está ligado no que está sendo perguntado para ele, no exemplo que está ali, ele diz, de fato, tem um comprometimento aqui. Agora, na hora de resgatar esta informação, a gente resgata pelo código. Tá? Comentando ontem,
a respeito dessa questão da codificação, eu falo muito da doutora Heloísa de Núbilo, porque ela me ensinou CIF, né? Então eu fico muito empolgado, e ela é uma pessoa muito empolgada também, e nós demos um curso juntos, e eu fiquei muito impressionado com o exercício que ela fez. Ela chegou separou os grupos, e pegou algumas situações e alguns casos, então descreveu todos os casos, as situações todas, e colocou umas lacunas. E disse para os grupos, olha, vocês agora vão pegar a CIF e vão colocar os códigos aqui. Então, depois que todo mundo entendeu a lógica e tudo mais, as pessoas foram, e o interessante é que naquela história, todas as lacunas foram preenchidas com o mesmo código. Ou seja, os grupos diferentes chegaram aos mesmos códigos, tá certo? Aí a gente achou fantástico, ela falou, agora vocês vão fazer diferente. Ela distribuiu um conjunto de códigos, tá certo? O mesmo conjunto para os diferentes grupos. E falou, olha, isso aqui é um homem com tantos anos, trabalha em tal lugar, profissão assim, assim. Colocou as características gerais e pessoais do indivíduo e falou, ele tem esses códigos. E os grupos reconstituíram as histórias. E as histórias eram muito parecidas. Então, o objetivo da CIF, que é só uma classificação, é uniformizar a linguagem. Correto? Então, seja aqui, seja na China, nos Estados Unidos, na África, não importa, aquela situação que está ali perguntada e que cada um descreveria do seu modo e que isso não teria como ser apurado, se aquilo depois, no instrumento, ele é codificado, né, daquela forma, e já está no próprio instrumento, você consegue apurar e inclusive direcionar políticas públicas, fazer planejamentos, intervenções com base nisso. Então ela é extremamente rica por conta disso. E sob o ponto de vista biomédico, e aí não é só médico, tem todas as áreas médicas que conseguem muitas vezes dimensionar as alterações de função e estrutura, cada um na sua área, isso pode ser quantificado, tá? O que é interessante é o seguinte, pode passar então o próximo. A CIF chama isso, quando tem alguma alteração, ela chama essa alteração de deficiência. Ou seja, se tiver alteração na função ou tiver alteração na estrutura, a CIF chama isso de deficiência, tá? Mas é uma deficiência no corpo. E essa é uma grande crítica à tradução da CIF. Por quê? A convenção, pode passar, ela não chama isso de deficiência. Infelizmente, a tradução que a convenção utilizou para essa alteração corpórea foi um termo pouco feliz, o termo impedimento, que o impedimento tem uma conotação completamente diferente para a gente, né? Ele tem muito mais uma conotação de limitação e restrição do que alteração corpórea, mas a convenção está chamando isso de impedimento. E aí o que acontece? Tem uma diferença. Quando você vai trabalhar com convenção e com CIF, no inglês elas são absolutamente compatíveis, mas no português tem uma diferença. Mas eu vou falar isso mais detalhadamente e vou deixar resumido isso no slide, tá? Mas vamos lá. Então, só chamando a atenção que a CIF chama a alteração no corpo de deficiência e a convenção chama de impedimento. Pode passar um próximo. Outra dimensão que a CIF avalia são os fatores ambientais. Então, eu costumo dizer o seguinte, fator ambiental é a relação do meio com o indivíduo. É tudo que o meio oferece ou deixa de oferecer. Quando ele oferece algo que seja bom, a gente chama de facilitador. Quando ele dificulta, né? Quando ele não oferece, ou a gente chama isso de barreira. Então, são situações que você pode trabalhar. Ora existem facilitadores, ora existem as barreiras. E a CIF dimensiona isso. Então, é a relação do meio com o indivíduo. Então, tudo que o cerca, família, escola, trabalho, instituições, o meio em que ele vive, a rua, ambiente, tudo é o meio ambiente. Então, isso é fator ambiental. Tá? Então, esse indivíduo todos nós convivemos e vivemos sempre, né, com barreiras e facilitadores. Se eu viesse aqui para fazer essa apresentação agora e não tivesse o microfone, ou queimasse a lâmpada do projetor e não tivesse outro, pronto, uma barreira prejudicou a apresentação. É algo externo, correto? Isso também é medido. E no caso de fatores ambientais, o código da CIF, ele começa com a letra E, de environment, de ambiente. Então, começa com a letra E e tem as dimensões que são utilizadas. Então, tem uma que é produtos e tecnologia, outro que é condições de moradia e mudanças ambientais, onde ele vive, como ele vive, que condições, a que condições aquele ambiente está submetido, né? Porque muitas vezes tem isso, a CIF trabalha muito em cima de condições climáticas, né? Desmoronamento, morro e perigos e tal. No nosso caso, para o BPC, nós fizemos uma adaptação, porque não é só a condição do ambiente físico. Muitas vezes, aquele ambiente, se o indivíduo mora, por exemplo, num lugar de violência extrema, isso precisa ser dimensionado. Então, entra aqui também, né? Apoio e relacionamentos envolve
a família, familiares diretos, familiares indiretos, professores, profissionais de saúde, vizinhos. Então, isso entra nesse ponto. E tudo isso, o indivíduo pode enfrentar barreiras ou facilitadores. Tá? Atitudes em relação ao indivíduo, da mesma forma, das pessoas que o cercam. Tá? Porque o apoio, teoricamente, seria algo positivo. Tá certo? E a atitude, ela pode ser positiva ou não, né? E aí é medido aqui. Serviços, sistemas e políticas é tudo. E envolve todos os serviços possíveis, que agora no instrumento do BPC nós colocamos todos. Tá? Bombeiro, polícia, política, tudo está colocado lá. Tá? Saúde, educação, transporte. Então, todos os itens estão colocados porque cada uma dessa dimensão pode funcionar como barreira ou facilitador. Isso aqui é extremamente importante, porque isso aqui tem um impacto muito grande na vida de todas as pessoas, de uma maneira geral, com ou sem alteração de função ou estrutura. Né? Então, isso é extremamente importante. E no que se refere à questão das atitudes, as barreiras atitudinais, quando elas não são medidas e não são aferidas, não são consideradas, a gente minimiza o problema quando, na realidade, ele tem uma dimensão grande. Então, a barreira atitudinal é gravíssima. Tá? Então, existem situações hoje em que as barreiras atitudinais, muitas vezes, elas são os fatores determinantes de uma maior deficiência, de uma maior limitação dessa pessoa. Correto? Então, e muitas vezes é o mais difícil da gente contornar, porque você precisa modificar comportamento, consciência das pessoas, trabalhar uma série de questões, mas que são importantes que sejam trabalhadas, né? Porque isso impacta bastante. A questão, por exemplo, de apoio e relacionamentos também, muitas vezes, é uma limitação bastante grande. A gente percebe, pegando o exemplo de vocês, né, como que muitas vezes uma pessoa que tem epilepsia, ele vai precisar de um suporte mais direto e muitas vezes em tempo quase que integral, dependendo da gravidade do quadro, da mãe ou do pai. E isso interfere muitas vezes a vida desse indivíduo. Né? Isso para qualquer outra situação. Basta alguém estar doente que vai precisar de um cuidado. Né? Sempre que se precisa de um cuidado, você mobiliza uma outra pessoa. E você, muitas vezes, pode ter esse apoio ou não. E isso, logicamente, tem um impacto grande. Quem tem o apoio está numa situação melhor do que quem não tem o apoio. E isso pode ser aferido e a CIF consegue dar essa dimensão. No que se refere a serviços, sistemas e políticas, é fundamental porque, por exemplo, essa iniciativa toda, Purple Day, o evento, as palestras, as discussões e material, tudo isso envolve instituições e pessoas, né? E muitas vezes o impacto maior está, talvez, uma coisa que vai além do entorno do indivíduo. Muitas vezes é uma lei que precisa ser modificada. A Constituição, quando a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência passou a ter status de emenda constitucional, né, isso é um peso, ele passa a obrigar as ações todas. Então, quando for publicada a Lei da Inclusão, ela vai modificar comportamentos, ela vai passar a exigir uma série de direitos. E essa é a concepção que às vezes as pessoas não têm. Porque naquele modelo linear, da desvantagem, da compensação da desvantagem, você trabalha muito naquela concepção de que assim, eu vou oferecer o que eu posso, correto? No modelo da CIF, você trabalha na concepção do direito, tá? E que isso já está desde a década de 40, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que começa essa discussão, né? Ou até antes disso, né? Mas lá é um grande marco aquele momento. Então, quando você começa a trabalhar na concepção do direito, muda o comportamento. Então, a CIF também ajuda demais isso, né? Uma outra dimensão que é avaliada é a dimensão de atividades e participação. Então, atividades e participação, na realidade, são duas dimensões, são dois componentes, só que é difícil, às vezes, você separar uma coisa da outra. Então, o mais fácil é o seguinte, atividade é tudo que o indivíduo faz, né, isoladamente, e participação é tudo que ele faz coletivamente, simplifica. Né? Falar é uma atividade, falar para vocês é participação. Ouvir é uma atividade, vocês me ouvirem é participação. Dirigir é uma atividade, dirigir no trânsito é participação. Então, isso é muito próximo. E a letra que identifica esse componente é a letra D, tá? De domain. Então, o que acontece? Em essência, você avalia as dificuldades, o grau de dificuldade que o indivíduo tem de fazer coisas ou participar de coisas. Tá? E aí tem uma coisa interessante. Tudo isso, quando eu falei de função e estrutura do corpo, fator ambiental, né, as barreiras e facilitadores, tudo isso a CIF permite você medir. Você consegue graduar isso.
E em atividade de participação tem 2 qualificadores, na realidade são 4, mas 2 que são mais utilizados. É o qualificador de desempenho e o qualificador de capacidade. Então é interessante que é o seguinte, a capacidade é algo que é intrínseco do indivíduo. O indivíduo pode aprimorar a sua capacidade de fazer coisas ao longo da vida, ele vai aprendendo, vai treinando, mas o fato é o seguinte, eu pego o indivíduo e digo o seguinte, qual é a capacidade dele fazer algo? O outro aqui também tem uma capacidade para fazer essa mesma coisa, será que eles são iguais? Então, quando eu vou fazer uma avaliação de capacidade, eu vou dizer o seguinte, qual é a atividade? É uma atividade, eu quero o seguinte, eu preciso de alguém que escale uma montanha, tá certo? E aí, na hora em que eu vou escolher as pessoas que se prontificam ou que vão ser escolhidas para escalar a montanha, eu vou pensar em alguns atributos pessoais, físicos, para isso, tá certo? E que envolve não só o físico, mas a questão de ter coragem de fazer, não ter medo e tudo mais e tal. Mas assim, para aquilo especificamente, se eu colocar todos nós no mesmo ambiente padrão, alguém vai dizer o seguinte, eu consigo, mas a maioria vai dizer, olha, eu não vou, não encaro isso, tá certo? Então, para toda atividade, tudo que se pode fazer, nós somos diferentes. Um faz um pouco melhor do que o outro. Então, nós temos aptidões diferentes. Então, não tem ninguém que faça menos ou faça mais. Tá? A gente faz o que a gente tem uma aptidão maior, outras coisas a gente não é tão bom nisso. Vamos cantar. Quem é que canta? Algumas pessoas vão dizer, olha, eu canto e vão aqui cantar bem. Outros vão achar que cantam bem, mas o fato é que tem diferença. Eu consigo tranquilamente, se todos nós cantarmos, a gente vai dizer, olha, esse canta melhor, então essa é a capacidade. No ambiente padrão, nós somos diferentes. Isso é a diversidade humana. Correto? E para cada coisa é assim. Mas o que é o desempenho? O desempenho é diferente. É você pegar o indivíduo para fazer algo e colocá-lo num ambiente em que ele vive real. Então, eu digo o seguinte, digamos que seja uma atividade que envolva a locomoção, tá? Então, vai ter que se locomover, ir para um determinado lugar para desempenhar algum trabalho. Eu pego 2 indivíduos em cadeira de rodas, tá? Um mora na beira do asfalto, numa cidade adaptada. O outro mora lá no alto do morro. Os 2 têm a mesma capacidade para fazer aquele trabalho. Só que o ambiente daquele que mora no alto do morro vai provocar mais limitações e restrições para ele. Correto? Então, o ambiente interfere nisso. Então, o desempenho é o que o indivíduo faz ou do que ele participa no ambiente real de vida dele. E isso precisa ser considerado, porque é diferente. E aí você considera todos os fatores e todos os elementos. Quando você leva em conta a questão ambiental, a atitude, o preconceito, a discriminação, a falta de apoio, tudo isso interfere negativamente e vai fazer com que o indivíduo tenha um desempenho menor ou pior do que ele poderia ter. Capaz ele é, mas o desempenho vai estar menor porque os outros fatores interferem. Tá? Então isso é muito interessante a gente ter essa dimensão. Agora vejam bem o seguinte, vamos supor que a atividade que tivéssemos que fazer a seleção fosse uma atividade intelectual. Então, dependendo da complexidade daquela atividade intelectual, então um cálculo matemático ou de física